porque a gente sempre fala da tal das vistas do processo, a gente não sabe. Né? Eu não sei se de repente o PGE já ofereceu ou não ofereceu, porque a gente simplesmente, o processo está sigiloso num grau que a gente mesmo não tem essas vistas. Né? O que é vistas e acesso? Né? Ah, Emerson, mas a imprensa falou que vocês tiveram acesso aos documentos. Bom, o que aconteceu foi o seguinte, a gente já cansou de explicar isso várias vezes, mas é bom relembrar. Vistas e acesso de um processo significa a gente comparecer em um determinado juízo e pedir as vistas, onde é literalmente entregue o processo e o advogado faz a análise desse processo. Né? Esse acesso a gente nunca teve. Né? O que nos foi dado foi o seguinte, nós pedimos esse pedido de vistas e nos foi entregue um pendrive e falou, olha, o que você tem direito de ver são esses documentos. Né? Somados esses documentos, dá mais ou menos umas 300 e poucas folhas. Né? Agora, a gente viu a tragédia que é isso, e ficou muito bem demonstrado que a gente estava falando a verdade, quando a gente pega essa denúncia que foi feita contra o presidente Bolsonaro. A denúncia que foi feita contra o presidente Bolsonaro, os advogados demonstraram ali e comprovaram, inclusive, que havia uma quantidade de cerca de 81 mil folhas. Prestem atenção, 81 mil folhas para fazer uma defesa em 15 dias. Como que a defesa vai fazer qualquer tipo de defesa com um período tão curto, com essa quantidade de documentos, se durante toda a investigação ninguém falou absolutamente nada sobre essa quantidade de documentos? Né? A situação do Constantino tende a ser, se eventualmente sobrevier uma denúncia, que eu não acredito, porque absolutamente não tem nada de criminoso que ele pode ter cometido, se a gente analisar essa situação, não é difícil que de repente sobrevenha alguma coisa. Mas o fato é que até agora nós não temos isso. Então eu não sei o que está acontecendo. Então veja o constrangimento que a gente como advogado passa. Né? A gente chega e fala, olha, mas eu não tenho acesso, né? E, enfim, o que eu explico para o cliente? E de fato não tem, porque todas as vezes que a gente pede, simplesmente é ignorado, ou é deixado de lado, ou quando não é indeferido, porque está o processo sobre andamento, está sob diligências com a Polícia Federal, e a gente não tem esse acesso. Então é muito preocupante, mas o fato é que, objetivamente, dentro desses poucos documentos que nos foi concedido vistas, né, cerca de 300 folhas, não consta absolutamente nada. Né, e não consta nenhuma denúncia. Então, ele sequer foi denunciado. Né? Eu sequer sei se o Constantino é indiciado, porque simplesmente não foi dado vistas do processo. Nos foi entregue alguns poucos documentos. E esses documentos não indicam nada disso. Então, durante 2 anos, o fato é que até agora eu não faço ideia do que ele está sendo objetivamente acusado, se houve uma denúncia, o que está sendo objetivamente investigado, nem que tipo de provas está sendo produzido. Porque a defesa simplesmente não tem esse acesso. Né?